Olá, é sempre uma alegria recebê-lo no nosso canal. Temos falado sobre Eliseu, como ele é um exemplo, um homem de Deus. E hoje nós vamos falar do servo de Eliseu, Geazi. Será que ele seguiu o mesmo caminho de Eliseu na sucessão de Elias? Qual que foi o final de Geazi? Vamos descobrir, entender e aprender através dessa história hoje no Lagoinha Células. Muito bem, nós gastamos umas boas lições do livro Eliseu, Consolidador Profético, falando sobre a passagem de bastão do ministério profético de Elias para Eliseu. Agora, Eliseu é um profeta estabelecido e ele tem um servo, um potencial sucessor do seu ministério, cujo nome é Geazi. Certamente que esse rapaz, assim como Eliseu testemunhou tantas coisas de Elias, Geazi testemunhou tantos milagres que Deus operou através da vida de Eliseu. Mas infelizmente ele não teve a mesma mentalidade, o mesmo coração de Eliseu na sucessão de Elias, e ele então vai ter um fim melancólico no seu ministério. Hoje nós vamos entender isso, aprender para não cometer o mesmo erro. E para isso nós temos aqui, mais uma vez, para a nossa alegria, né? O pastor Rodinei. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, pastor? Obrigado. Sempre é uma alegria tê-lo conosco. Lê para nós esse texto que está em 2 Reis 5, 26 e 27. Diz assim o texto. Porém ele disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Eu tive até a oportunidade de fazer isso tudo com você sobre Naamã. Certo. E Naamã, ele experimentou um milagre de Deus, uma cura de uma lepra. E ele então, quando viu que ficou recuperado, ele ficou tão feliz, tão satisfeito, que quis dar um monte de presente para Eliseu. No entanto, Eliseu não aceitou aqueles presentes. Não porque ele era orgulhoso, nada disso. Eu entendo que, primeiro, para não construir a ideia de que ele estava fazendo aquilo por dinheiro ou por bens. E segundo, porque era tudo consagrado a deuses pagãos. Eu acho que também ele não queria misturar as coisas. No entanto, o servo dele cresceu o olho. Cresceu o olho. Esperou Naamã afastar um pouco, foi até ele e falou assim, não, ó, Eliseu mudou de ideia, ele quer aceitar os presentes. Mas o objetivo dele era pegar tudo aquilo para ele. E eu não entendo o que passou na cabeça dele de achar que ele, trabalhando como profeta, Deus não ia falar com o profeta o que ele estava fazendo. E aí, quando ele volta à presença de Eliseu, Eliseu fala assim, olha, eu sei o que você fez. Você foi lá e pediu as coisas de Naamã. E por causa dessa atitude gananciosa sua, a lepra que estava nele vai passar para você. E aí Geazi fica leproso e acaba a história dele na Bíblia. Que história difícil, né? Triste, né? Triste. Mas é tão interessante que a lepra de Naamã era vista. A lepra de Geazi não era. De Naamã estava na pele, de Geazi estava no coração. Mas quando você olha a história de Eliseu, quando Elias o chama para o ministério, a Bíblia diz que Eliseu tinha bois, estava arando a terra, trabalhando, e tinha alguma coisa. Mas a Bíblia diz também que ele põe fogo no carro, É verdade. mata os bois, faz um churrasco Uma festa abençoado, com a família, uma os festa, amigos. e deixa tudo e segue Elias. Inclusive, pastor, se você quiser saber mais disso, é o capítulo 2 dessa lição. Isso Volta mesmo. lá e assiste, eu vou deixar aqui no link. Mas eu quero só pegar aqui esse pensamento, é que Eliseu seguiu Elias por causa de Deus. Tanto que, como a lição já nos ensinou anterior, ele queria a porção dobrada. Ele queria a unção de Deus na vida dele. Ele queria fazer coisas para Deus. Ele queria honrar a Deus. Tanto que ele é conhecido como homem de Deus. Isso. Aí quando nós pensamos e olhamos para o texto, Geazi já não era assim. Geazi queria as glórias do ministério. Queria
aquilo que o ministério poderia dar de material para ele. Tanto que a referência que nós estamos estudando é que ele foi até Naamã, mentiu para Naamã, dizendo, olha, me dê aqui que eu vou dar para o meu profeta. Então, nós vamos ver aqui o discipulado de Elias para Eliseu, depende do discípulo. O discípulo tinha um coração em Deus, o discípulo queria honrar a Deus. A motivação certa. A motivação certa. De Geazi, a motivação não era Deus, não era o ministério, era a glória do ministério. Isso pode acontecer nos dias de hoje? Não sei, pode, pastor? Pode, e acontece. Demais. Eu não posso ser líder de uma célula só por ser líder. Eu devo ser líder de uma célula dizendo assim, eu tenho ovelhas para cuidar, eu tenho pessoas para amar, eu tenho o reino do Senhor para ser estabelecido. Tem pessoas que precisam ser restauradas, libertas. Eu não posso ser líder de uma célula só para dizer que eu sou líder de uma célula. Verdade. Eu não posso ser pastor de uma igreja só para dizer que eu sou pastor de uma igreja. Porque a responsabilidade é muito, é o nome de Deus, é o nome do Senhor Jesus. Então, quando eu olho para Geazi, uma história tão triste, poderia ter terminado tão bem, não é verdade? Verdade. E quem não tem nenhum interesse além de te ajudar é a pastora Priscila Marques, que vai te dar uma dica de quebra-gelo para essa lição. Vai daí, Pri. Obrigada, pastor Richard. Então, pessoal, o nosso quebra-gelo de hoje é um pouquinho parecido com um que eu já falei aqui nesse livro de células, só que ele é inverso. Vocês lembram que em uma das lições a gente fez um quebra-gelo assim, que o líder tinha que fazer alguma coisa no meio do círculo e um discípulo ia imitá-lo? Pois é, só que agora vai ser diferente. A imitação, o líder que vai imitar agora alguém da célula, só que tudo que a pessoa fizer, o líder vai fazer diferente, né? Essa lição de hoje, Geazi, nós vamos perceber que ele era um discípulo muito inconstante, muito difícil de se submeter ao discipulado, né? Ele era uma pessoa muito inconstante. Então, quando o líder imitar errado o que a outra pessoa está fazendo, ele vai justamente refletir essa inconstância. Peraí, eu estou cruzando o braço, por que você não está cruzando o braço também? Por que em vez de cruzar o braço, você está colocando a mão no pé, né? Então ali, a princípio, a pessoa que está fazendo gestos não vai entender nada, quem está vendo também ele na célula não vai entender, mas depois o líder vai explicar, né, a razão dessa dinâmica, a razão dele não ter imitado igual a outra pessoa. Nós precisamos então ser discípulos constantes, que obedecem ao discipulado, que se submetem aos nossos líderes, porque a chave do nosso sucesso na nossa vida com Cristo é a obediência. Que a gente possa guardar isso no nosso coração e sermos constantes, tá bom? Agora é com você, pastor Richard. Obrigado, Pri. Pastor, Geazi, ele é o que a gente chama de anti-exemplo, né? Ele nos mostra aquilo que não devemos fazer na vida. Então eu queria que o senhor falasse um pouco para nós, assim, do seu testemunho, né? Eu sei que você está debaixo de uma liderança que é uma liderança internacional, né? O pastor Márcio Valadão, todo mundo conhece, né? O mundo inteiro, essa figura tão emblemática. Mas como é que é? Falasse um pouco dessa dinâmica, né, de estar servindo a essa liderança há tanto tempo. Eu já estou na Lagoinha há 20 anos. Uau! Em Betim tem 15 anos, faz 15 anos que eu estou em Betim. Começamos lá a igreja com 8 pessoas e hoje nós temos mais de 5.000 pessoas. É um trabalho extraordinário. Mas eu não me sinto, assim, dono. Uhum. Eu não me sinto... Eu me sinto lá na Lagoinha um servo em Betim. Quem é o pastor da Igreja Batista Lagoinha em Betim, isso eu falo em todo lugar que eu vou, é o pastor Márcio. Eu sou um cooperador com o pastor Márcio lá em Betim. Mas eu digo em Betim, eu vou ser o Márcio Valadão em Betim. Isso. Não ser o Márcio Valadão nas glórias. É igual Eliseu falou assim, Elias, eu vou ao seu dobro da unção que Deus te deu. É verdade. Eu tenho inspiração na família do pastor Márcio, no ministério, no jeito que ele trata, a paixão pelo reino. E quem conhece o pastor Márcio mais próximo sabe
a integridade, ele é aquilo que é no púlpito, ele é no pequeno grupo e junto conosco. Então é um prazer servir o pastor Márcio. Então eu vejo assim, que privilégio eu tenho hoje ser pastor, cooperador com o pastor Márcio, numa igreja tão grande, de uma referência tão grande mundialmente. E nesse tempo tem tanta gente melhor do que eu, mais capaz, poderia estar fazendo um trabalho muito maior do que nós estamos fazendo, mas aprove o Senhor. Aí eu é a vontade dele, né? Esse reconhecimento que é Deus. Como eu creio também que em todos os outros pastores, eu acho que cada líder, né, na nossa igreja tem esse privilégio de servir a Deus nos dias de hoje. Para mim é um dos melhores tempos de toda a história da raça humana, servir a Deus nesse tempo. E também servir a Deus aqui em Lagoinha, sendo um líder de célula, sendo um diácono, seja um líder de ministério, seja um supervisor, seja um superintendente, pastor de área, é um privilégio. Nós vivemos esse tempo glorioso e com a liderança que nós temos. Esse dia eu estava conversando com alguém, todos os dias o pastor Márcio manda um videozinho. Isso. Todos os dias, não só um, né? Mais de um. Às vezes é 2. Eu falei assim, ele é fenomenal, eu não dou conta. Eu também não dou. Mas se ele passar um dia sem mandar, a gente sente falta. Sente. A gente sente falta. Então isso é referência de uma liderança, de alguém disponível para cuidar de nós, para trazer uma palavra, seja por vídeo, seja uma ligação. E também uma pessoa tão fascinada em conquistar a gente para Jesus. O coração dele gira em torno disso. Aqui não é bajulação, nós estamos falando a verdade para encorajar os outros. Da pessoa que nós conhecemos, que é a pessoa do pastor Márcio. Isso me encoraja a ter desafios em Betim, de crescer, porque se deu certo com o pastor Márcio, vai dar certo com a sua liderança. Basta sermos ousados em falar, Senhor, eu quero a porção dobrada. A porção dobrada. Pastor, você também é uma inspiração para todos nós, né? Falar aqui publicamente na blogosfera, né? Que você não é só um grande líder, como também faz discípulos espetaculares, né? A gente conhece as pessoas que estão debaixo de você. E eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço, né, por estar aqui conosco, tá? Que o Senhor continue te usando com graça e inspirando a outros. Amém. Tá bom? E você também, você tem que ser um servo fiel, que vê Deus, que tem o interesse certo, a motivação certa. E um bom caminho para construir isso é se envolver na visão celular. Então vá na célula essa semana, discuta essa lição e seja grandemente abençoado. Se você não está em célula, está na hora de entrar numa célula. Liga para o número que vai aparecer aí na tela e nós vamos te falar uma célula e uma lagoinha bem pertinho de você. E também, se você desejar, você pode abrir a sua casa para que haja uma célula nela. Que Deus te abençoe e até semana que vem com o próximo Lagoinha Células.